Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Bem? Lembra que nós já trabalhamos juntos no final do semestre passado? Nós vamos trabalhar agora com outra disciplina, com administração da produção. Vocês vão ver que é uma disciplina que é bem integrada com vários outros assuntos também, com várias outras disciplinas. Ela tem um pouco de assuntos que tem lá em OSM, tem alguns assuntos de fundamentos da administração, tem várias, é uma disciplina que é bem integrada com outros assuntos. Bom, vocês já deram uma olhada no ABA? Sim. Sim. Vocês viram que lá tem um estudo de casa para vocês, tem uma tarefa. Na semana que vem vou lançar mais uma tarefa para vocês. Então, as aulas de vocês vão ser do seguinte formato. Eu vou explicar o conteúdo, fazer algumas explicações iniciais para vocês, fazer uma apresentação, e aí vocês vão ler o conteúdo, os slides tem no ar, vão ler o material. Para a aula de hoje, vocês vão ter que ler o capítulo 1, certo? Na próxima aula, vocês vão ter lido já esse conteúdo, vão trazer para mim as dúvidas, vão trazer algumas coisas que possam ter observado, para que eu possa estar explicando para vocês melhor, ok? E durante a aula, eu não vou estar apresentando o slide, lendo um slide para vocês. O slide vocês vão ler em casa. O que eu vou fazer? Vou explicar aqueles pontos mais cruciais, vou explicar aqueles pontos mais importantes, e que vocês vão precisar de uma explicação maior para entender. Aqueles assuntos que é só basicamente a memorização ou não são pontos que se encontram com muita dificuldade, vocês vão ter acesso a ele, pega o slide e pega o caderno da disciplina. Combinados? Oi, tem alguém aí? Combinado, professor. Ok. Alguém ficou com alguma dúvida no formato das aulas? Não. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar hoje sobre o início da administração da produção, certo? Na aula que vem, nós vamos falar um pouco do ciclo de produtos. Na outra, nós vamos falar um pouco na aula de quarta-feira, semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre o Just-in-Time, sobre o sistema Toyota de produção. Just-in-Time, o retorno. Esses já falaram um pouco dele aí nas aulas de OSM, mas agora nós vamos ter um foco mais especialmente para o 5S. Vocês já ouviram falar do 5S? Não. Eu já ouvi, só que eu não me lembro. Pois é. Então, eu vou tentar trazer tudo isso de uma forma um pouco mais prática. Vou trazer, em alguns momentos da aula, vou trazer algumas animações. Em alguns momentos, vou mostrar algumas coisas que eu faço aqui, por exemplo, do 5S, que eu utilizo aqui em casa para organizar, para melhorar minha produtividade. Em outros momentos da aula, eu posso contar alguma história para vocês, eu posso passar um vídeo, mas eu vou procurar não ficar lendo slide durante as nossas aulas, ok? Então, hoje vamos falar um pouco sobre o início da administração da produção. Quando a administração da produção começou, que foi foi pouco antes da Primeira Grande Guerra, e após a Revolução Industrial, o que ocorre?
Antigamente, isso bem antigamente mesmo, não havia indústrias. Toda a produção era feita por oficinas de forma artesanal. Então, você queria comprar um sapato, você ia lá num sapateiro, o sapateiro media o seu pé e ia fazer um sapato para você. Esse sapateiro, ele trabalhava de forma artesanal, ou na casa dele, ou numa pequena oficina, com auxílio de algum outro ajudante, às vezes trabalhava sozinho. Então, não havia um sistema para organizar a produção, até mesmo que a produção desse sapateiro ou de qualquer outro profissional da época que trabalhava de forma artesanal era muito pequena. A quantidade de pessoas envolvidas com essa produção era muito pequena, certo? Após a Revolução Industrial, surgiram as fábricas e elas começaram a organizar mais e mais pessoas em torno da produção. Então, com a quantidade de pessoas trabalhando na produção, a produção aumentando, começou-se a ter alguns problemas de desperdício de tempo, de matéria-prima. Além disso, no início da Revolução Industrial, tudo que as indústrias produziam, elas conseguiam vender. Por quê? Antes das indústrias, eram produzidos de forma artesanal. Então, na verdade, tinha muitas pessoas que queriam comprar produtos, mas esses produtos não estavam disponíveis, ou eram muito caros, porque a capacidade das pessoas de produzirem um sapato, ou produzir um tecido, era muito alta. As indústrias baixaram esse custo de produção, e aí mais pessoas começaram a ter acesso a esses produtos. Só que, como ainda havia poucas indústrias, as pessoas acabavam comprando o que as indústrias colocassem no mercado. Então, não havia as indústrias não se preocupavam muito com a qualidade dos produtos, nem mesmo com o desperdício. Se houvesse desperdício, esse desperdício seria repassado para os consumidores, para os clientes. Só que, com o tempo, começou a crescer o número de indústrias, e essas indústrias produzindo cada vez mais, começaram a suprir essa demanda. E aí os consumidores, agora que eles tinham mais produtos à disposição, começaram a ter a opção de escolher entre uma ou outra indústria, comprar de uma ou outra empresa. E aí eles começaram a optar, querer produtos de maior qualidade e com menor preço. Agora as empresas tinham um problema, por quê? Todo desperdício que elas tivessem poderia prejudicar a empresa, reduzindo o lucro dela, já que agora ela não tinha mais como repassar esse desperdício para os clientes. E aí, nos Estados Unidos, surgiu um engenheiro, que vocês já devem ter ouvido falar dele, de Frederick Wilson Taylor. Já ouviram falar desse nome? Sim. Acho que não. Já ouviu, você não está lembrando. Eu já falei dele em OSM, no ano passado. Então, o Taylor, ele começou a propor algumas mudanças na área de produção para reduzir desperdício, para diminuir o tempo de fabricação dos produtos e reduzir custos. O que acontece? Nessa época em que Taylor começou a trabalhar, ele trabalhava em indústria metalúrgica, o trabalhador daquela época, ele procurava produzir o mínimo possível. Porque, digamos, se uma empresa vendia 1 milhão de peças por mês e empregava 200 funcionários, e ela mudasse o sistema de produção, os trabalhadores começassem a produzir mais, para conseguir produzir, ao invés de gastar 200 trabalhadores, agora 100 trabalhadores conseguir produzir o mesmo 1 milhão de peças, o que vocês acham que ia acontecer com 100 trabalhadores? Não entenderam a minha colocação? Não, o senhor falou um pouco rápido e eu não consegui analisar. Tá. 200 trabalhadores fabricam 1 milhão de peças. Faz-se uma organização na fábrica de forma que se torne possível produzir o mesmo 1 milhão de peças, agora com 100 trabalhadores.
Então, antes era 200 trabalhadores, fabricava 1 milhão, agora 100 trabalhadores conseguem fabricar 1 milhão de peças. O que vocês acham que ia acontecer com esse excedente de pessoas? Eles seriam desempregados. Isso mesmo. Essa era a ideia corrente entre os funcionários. Então, olha, se a gente produzir mais, a fábrica vai precisar de menos gente e, portanto, vai demitir. Então, nós temos que produzir o mínimo possível para que todos nós e os nossos colegas continuem empregados. Esse era o pensamento corrente. Mas Taylor queria mudar isso, ele queria aumentar a produtividade da fábrica. E aí, ele começou a ter um problema também, porque os trabalhadores tinham esse pensamento e eles resistiam a mudanças que aumentassem a produção. Então, Taylor foi muitas vezes ameaçado, foi ameaçado inclusive de morte, mas ele começou a tentar aumentar a produtividade da fábrica. E aí houve resistências, inclusive houve um momento em que os funcionários da fábrica sabotavam as máquinas, quebravam a máquina de propósito para que a produção não aumentasse. E aí Taylor conseguiu reverter esse problema, ameaçando descontar o valor das máquinas, prejuízo que a indústria tivesse tido com as máquinas quebradas, os salários dos operários. Aí ele conseguiu, com o tempo, ele conseguiu fazer com que esses operários parassem de sabotar as máquinas. Mas só fazer com que os operários não sabotassem as máquinas não era suficiente. Ele precisava fazer também o quê? É uma pergunta, pessoal. O que Taylor precisava fazer além de evitar que os operários sabotassem as máquinas? Que eles produzissem mais produtos? Não sei. Isso mesmo, que a produtividade dos operários aumentasse. Então, para isso, ele precisava reduzir todo o desperdício que houvesse. E ele também precisava fazer com que os operários começassem realmente a se esforçar para produzir mais. Para isso, para conseguir reduzir desperdício e fazer com que os operários produzissem mais, ele criou uma metodologia chamada Estudo dos Tempos e Movimentos. Já ouviram falar? Não lembro. Ele também começou a fazer um trabalho de seleção de ferramentas. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, certo? Vejam só. Aqui eu tenho algumas ferramentas. Aqui eu tenho algumas ferramentas, certo? Deixa eu aqui virando a câmera. Tá, aqui. Aqui eu tenho 4 chaves. Qual dessas chaves vocês acham que seria mais adequada para apertar este parafuso? Essa amarela? Veja só, vamos fazer um teste com essa chave amarela. Esse parafuso está aqui, veja que ele tem uma ponta. Essa chave amarela, quando eu tento colocar, ela não aperta, não consegue chegar até a porca, certo? Ela não consegue chegar até lá. Então, ela não é uma ferramenta adequada para isso. Eu tenho essa outra chave que tem o mesmo sistema. Ela também não consegue chegar até lá. E eu tenho essa chave L, que tem o mesmo sistema também. Ela não consegue chegar até lá. E eu tenho essa chave.
essa chave consegue chegar até aqui e conseguiria fazer esse trabalho. Eu também tenho nessa mesma chave eu tenho esse outro tipo de encaixe, que ao invés de colocar por aqui, eu coloco ao lado. Também consigo fazer esse trabalho. Porém, veja só, através desse lado da chave, me dá uma fixação bem maior, esse lado. Então, ele consegue pegar melhor o parafuso. Aqui, ele consegue segurar melhor e fazer um trabalho mais firme. Esse lado não faz um trabalho mais firme, porém, cada vez que eu vou fazer, olha, cada vez que eu vou fazer esse movimento aqui, olha. Veja, tem alguém que tem um cronômetro aí? Acho que não. No celular, quem tem um celular aí com cronômetro? Eu tenho, mas eu teria que sair aqui e mexer em um monte de coisa. Tem alguém que tem um celular tenho. com cronômetro? Tá. Eu vou pedir para você cronometrar. Ok. Cada movimento que eu vou fazer, certo? Tá. Olha só. Eu vou deixar a chave e o parafuso aqui do lado. Quando eu falar, você comece a cronometrar, tá? Ok. Eu vou fazer 3 movimentos com um parafuso, como se estivesse apertando, sendo 3 movimentos para apertar, ok? Quando eu falar, você começa a cronometrar, ok? Tá bom. Pronto? Uhum. Pode começar. Já. Para. 14 segundos. Agora vamos tentar fazer com essa outra lado da chave, ok? Ok. Zero cronômetro. E quando. Já. Tá pronta? Sim. Tá. Vai. Pronto. 11 segundos. Veja só. Apenas mudando o lado com que eu aperto esse parafuso, nós conseguimos diminuir 3 segundos por parafuso. 3 segundos não é lá um grande tempo. Mas imagine um operário que faz isso tudo, diminuir 3 segundos por parafuso. Chegar no final do dia, ele vai ter apertado aí 50, 100 parafusos a mais. Só que isso aqui é uma demonstração mais simplista. Isso aqui eu estou mostrando para vocês só como funciona a escolha de ferramentas. Então, para vocês verem, escolhendo a ferramenta adequada, nós conseguimos reduzir o tempo que era feito o trabalho, não é? Sim, mas professor, o senhor usou o lado que o senhor disse que não apertava tanto como o outro que deu menos tempo, né? Isso. Porém, o Veja trabalho só. ficaria meio frouxo. Veja só. Aí que nós temos que pensar em qual trabalho nós vamos fazer e qual ferramenta nós vamos precisar. Se eu precisar apertar um parafuso, mas não precisar que ele fique muito apertado, eu posso fazer com esse lado e eu tenho um trabalho rápido, certo? Se eu precisar apertar muito um parafuso, então eu vou utilizar esse lado, que é mais lento, mas ele consegue apertar mais. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, não é que esse lado é bom para todo tipo de trabalho. Esse lado é bom para fazer o trabalho quando o parafuso não precisa ficar muito apertado. Mas, se eu precisar apertar mais, esse lado é mais eficiente. Vocês estão se perguntando por que eu trouxe mais chaves, não? Para demonstrar que as outras não encaixam? Não sei. Não, eu quero mostrar para vocês mais um pouco sobre a escolha de ferramentas corretas. Agora eu vou sair um pouco da frente e vou colocar aqui para vocês. Vou trazer uma mesa aqui para vocês.
com uma cadeira. Estão vendo que essa cadeira tem alguns parafusos? Tem esse parafuso, tem esse. Veja só. Suponhamos que eu queira apertar este parafuso aqui, certo? Eu quero apertar esse parafuso. Certo? Qual das chaves vocês me indicam para apertar esse parafuso? Não dá de ver direito o parafuso? Hã? Não dá de ver direito o parafuso. Tá, eu vou tentar colocar ele. Será que é luz? Eu vou sair daqui do. Peraí. Tá, eu vou tentar mostrar ele para vocês, chegando o computador mais perto da cadeira. Estão vendo agora este parafuso aqui? Sim. Sim. Qual a ferramenta que vocês acham que seria mais adequada para apertar ele? Acho que é aquela com cabinho amarelo. Vamos testar. Veja só. Essa ferramenta com esse cabinho amarelo, ela consegue fazer o serviço. Só que ela não tem muito apoio. Estão vendo? Sim. Essa ferramenta, que foi a que eu utilizei no anterior, ela não consegue encaixar, não consegue fazer esse trabalho. Essa chave em L, ela tem bastante apoio e consegue fazer esse serviço. Ela consegue apertar esse parafuso. Estão vendo? Mas eu também tenho essa ferramenta. Essa daqui é uma chave catraca, onde eu coloco e, ó, cada vez que eu faço um giro, eu não preciso ficar tirando e colocando. Então, ela é muito eficiente para fazer esse tipo de trabalho. Porém, se esse parafuso precisar ser muito apertado, ela não vai ser indicada, porque ela não é uma ferramenta tão resistente. Já a chave em L é uma ferramenta extremamente resistente. Então, num parafuso naquela posição, essas duas chaves vão ser melhor. Se ele estiver em um local, se ele tiver que ser muito apertado, eu vou utilizar a L.
Se ele não precisar ser muito apertado, a chave catraca vai ser mais indicada, porque ela vai ser mais rápida. Entenderam? Entendi. Isso foi para demonstrar para vocês como é que funcionava a escolha das ferramentas. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que era feito o estudo dos tempos e movimentos, certo? Bom, esse estudo basicamente era feito da seguinte forma. Eu vou pegar uma chave e vou simular apertar um parafuso, ok? E aí vocês, quem está com o celular para cronometrar? Eu. E aí, eu vou precisar que você cronometre o tempo em que eu vou levar para fazer esse trabalho. E vocês observem o movimento que eu vou estar fazendo. Então, a simulação vai ser a seguinte. Eu tenho cadeiras aqui no chão, eu tenho que apertar um parafuso e devolvê-las novamente para o estoque, ok? Então, vamos lá. Pronta? Sim. Comece. Já. Então, os movimentos vai ser esse. Vou abaixar, pego a cadeira, levanto a cadeira e coloco em cima da mesa, pego a chave e vou apertar o parafuso. O parafuso está apertado, tiro a chave, devolvo em cima da mesa, pego a cadeira e devolvo para o estoque. Pronto. Pode parar? Pode. Quanto tempo 25 deu? segundos. Quanto? 25 segundos. 25 segundos. Como Isso. vocês acham que a gente poderia fazer para reduzir esse tempo? Acho que tá baixando mais rápido pra pegar a cadeira e tirando, fazendo tudo mais rápido. Pegando, Como? colocando no chão. Ó, acho que seria mais rápido se o senhor pegasse a cadeira com mais agilidade, pegasse a ferramenta e rodasse mais rápido e já jogava a cadeira no chão, mas sem quebrar ela. Ou usar, É. Mais alguma ideia? ou usar Ou então com a ajuda de outras pessoas. Um pega, passa pra você, depois passa pra outro. Uhum. Mais ideias? Em vez de colocar na mesa, faz no chão mesmo, professor. Aham. Mais ideias? Vocês pensaram na possibilidade da cadeira? Para eu estar fazendo isso em uma linha de produção, outra pessoa já vai ter mexido na cadeira antes. Já pensaram na possibilidade da cadeira não ser colocada no chão, enquanto continuar em cima de uma bancada? É, uma ideia boa também. Sim. Então veja só. Eu vou refazer aqui e vou mostrar para vocês o que são esses movimentos inúteis, certo? Que Taylor falava. Veja só. Eu estou aqui. Eu abaixo para pegar a cadeira e pego a cadeira e coloco em cima da mesa. Tudo isso aqui é movimento inútil. Não agrega nada ao produto e gasta tempo. Certo? Eu apertei o parafuso, isso agrega valor, porque eu apertei o parafuso. Agora, depois que eu apertar o parafuso, aí eu pego a cadeira novamente, abaixo, coloco no chão. Outros dois movimentos inúteis, certo? Certo. Agregou alguma coisa? Hã? Nada, falei certo. Agora vamos ver, na seguinte suposição. Quem está cronometrando? Eu. Eu vou pedir para você cronometrar, sendo que agora a gente vai simular a cadeira já estando em cima de uma bancada, ok? Ok. Então vamos lá. Pode começar. Já. Pego a cadeira aqui, ergo,
E pronto. 15 segundos. Quanto tinha gasto anteriormente? 25. 25. Nós tínhamos 10 segundos por etapa, por cada vez. Então, quer dizer que a cada 2 cadeiras, 3 cadeiras que eu fizer, daria para poder apertar mais uma. Veja o quanto a produtividade aumentou, eliminando movimentos inúteis. Professor, Sim? esse método aí, tipo, como se fosse esteira, foi o Henry que criou esse método? Esse método de esteira foi o Henry Ford. Só que nós vamos falar dele um pouquinho agora. Aqui nós estamos falando sobre a linha de produção que foi o que Henry Ford criou. Nós estamos falando de eliminação de movimentos inúteis. Ah, sim. Agora nós vamos falar exatamente, agora nós vamos falar do que o Henry Ford criou. Deixa eu ver, alguém está falando alguma coisa aqui no bate-papo. Vou dar uma olhada aqui e depois a gente vai falar do que o Henry, da contribuição de Henry Ford, ok? Gente, a Emanuele falando que a tela tá toda branca. Ah, tá, só para ela, né? Ok. Então vamos lá. O que o Henry Ford criou foi o seguinte. A cadeira que vocês viram que eu peguei com a mão. Perceberam que eu peguei a cadeira com a mão? Sim. Sim. Então, cada vez que eu precisasse da cadeira, eu pegaria com a mão. Já para Henry Ford, uma esteira automática iria trazer essa cadeira. Então, ao invés de eu pegar a cadeira, eu só pegaria... Deixa eu pegar um parafuso aqui que dê para pegar com essa chave. Eu só pegaria... E a próxima. Quem está com o celular? Eu quero. Com o cronômetro? Quando eu falar já, você vai começar a cronometrar, tá? Ok. Pronto? Sim. Já. Pronto. 7 segundos. De 15 segundos, agora reduziu para 7. Todo esse movimento de eu pegar a cadeira aqui, puxar para cá e empurrar para lá, tudo isso é movimento inútil. Além disso, tem um outro conceito de Henry Ford também, que ainda Taylor já avançou muito, mas digamos, se eu tivesse que fazer esse movimento aqui com um carro, por exemplo, fosse montar um carro, na teoria, no forma de que Taylor produzia, o carro ficaria parado. Suponhamos que essa cadeira fosse um carro, eu viria cá, pegaria a roda, parafusava no carro, certo? Aí, esse carro fica parado. Agora eu ia para frente, pegar outra roda e parafusava no outro carro. Então, uma pessoa parafusaria a roda em vários carros, mas iria andando de carro em carro. Agora, porque o carro é grande, não teria como você movimentar ele na mão. Taylor colocou o carro em cima de uma esteira. Aliás, Ford colocou o carro em cima de uma esteira. Agora o funcionário ficaria aqui só fazendo o serviço de apertar, coloca a roda, aperta, coloca a roda, aperta. Tem que apertar sempre uma mesma roda de mesmo lado do carro. E aí os outros funcionários apertavam as rodas dos outros lados, ou à frente ou atrás. Entenderam agora a diferença entre Taylor e Ford? Sim. Sim. Conseguiram entender bem o que o Taylor criou? Sim. Bom, o objetivo nessas aulas, ao invés de passar muita coisa para vocês, passar muitos conteúdos, é passar o conteúdo mais importante, escolher quem que é mais importante, e passar de uma forma que vocês compreendam o conceito. De nada me adianta chegar aqui, passar aqui 2 horas com vocês, falar muito de um conteúdo e vocês não compreenderem o que ele, como ele funciona, não é?
Verdade. Então, o que eu fiz foi o seguinte, trazer um pouco de prática para vocês, mesmo à distância, fazer esse trabalho na prática para que vocês olhem e aí vocês saibam, olha, Taylor faz, o que Taylor falava era exatamente isso. E aí, quando vocês chegarem no trabalho, vocês vão chegar lá, ver uma linha de produção, ou vão ver alguém produzindo, alguém fazendo um trabalho, e aí vocês vão olhar e falar assim, olha, dá para eu utilizar o conceito de Taylor aqui, ou de Ford aqui. Dá para eu fazer isso, para melhorar a produção. Eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhei em um supermercado, e lá a gente recebia uma cartela com 32 ovos. Se eu não me engano, 32 ovos, 2,5 dúzias. 30 ovos, aliás. Uma cartela com 30 ovos. E nós precisávamos cortar essa cartela ao meio e dividir ela para que ela desse 2 bandejas com 12 ovos. Para isso, nós precisávamos tirar 6 ovos dessa cartela. O que os funcionários faziam? Eles colocavam a cartela de ovos em cima da mesa, tiravam os 6 ovos, cortavam a cartela, embalavam a cartela com 6, depois embalavam a cartela com 6, aí pegavam outra cartela, colocavam em cima da mesa, tiravam os 6 ovos, cortavam no meio, e assim o processo ia. Isso demorava muito. Então, eu pensando nesse conceito de Taylor, eu sugeri uma mudança. Ao invés de colocar cartela por cartela e cortar cartela por cartela, a gente tinha uma bancada longa, uma bancada bem comprida, pegava a caixa de ovos, colocava lá 10 cartelas de ovos em cima da mesa de uma vez, então reduzia tempo, que eu não precisava ficar pegando uma cartela, eu poderia pegar as 10 cartelas e ir colocando elas em cima da mesa. Depois eu pegava as cartelas e ia tirando 6 ovos de todas as cartelas, depois cortava todas elas, e aí embalava todas elas. Isso tornou o processo muito mais rápido, utilizando o conceito de Taylor. Foi da mesma forma que Taylor fez? Não exatamente. Mas a gente não deve buscar apenas aplicar as coisas assim como aquela pessoa criou. A gente tem que adaptar as coisas à nossa realidade. E foi isso que eu fiz. Adaptei a teoria de Taylor à necessidade que a gente tinha no mercado. Dúvidas? Não. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, essa é a nossa aula de hoje. Nós podemos encerrar por aqui, então, e continuar na próxima sexta. Foi rapidinho. Nós estamos aqui há 40 minutos. É porque em pouco tempo dele aprender mais coisa do que só lendo o texto. Isso mesmo. Até mesmo as aulas estão sendo até mais curtas, até mesmo porque é uma sugestão da direção de ensino, da supervisão, porque quando você faz uma aula muito longa, online, acaba ficando maçante, né? Fica cansativo e a gente acaba esquecendo. Principalmente se o professor só lê slide. Então, eu vou procurar sempre trazer alguma coisa mais prática para vocês, às vezes ser uma animação, às vezes ser um trabalho como esse, para que vocês consigam assistir toda a aula, sem ela ficar maçante, e conseguir realmente entender o que é o conteúdo. Agora, com o que vocês entenderam hoje, acredito que vocês verem falar do conceito de Taylor, vocês já vão saber o que é. Professor, Mas, como? a atividade que está lá no ar vai para entregar essa semana ainda? Não, tem um trabalho que está no AVA, a data dele é para o dia 12. Tá, ok. Eu estou olhando aqui para cima quando vocês perguntam sobre datas, é porque eu tenho um cronograma de datas aqui em um quadro. Então, vocês perguntam para mim, é só olhar para cima e já vejam o que é que vocês estão perguntando. É uma boa ideia. Isso, inclusive, vocês vão aprender numa das nossas aulas, que é o 5S. Eu vou mostrar aqui para vocês
nas aulas de 5S, algumas coisas que eu fiz aqui, que elas são utilizadas no 5S para poder organizar. Eu espero que vocês entendam muito bem o que é o 5S. São metodologias que são muito eficazes na produção. É simples, como vocês viram, tempos e movimentos não é uma coisa complicada, né? São coisas simples. Assim como o 5S, o Kanban, às vezes nós até temos dificuldade de entender ele porque nós achamos que é uma coisa complicada, quando é uma coisa bem simples. E então vou trazer para vocês alguns exemplos aqui que eu utilizo, baseado em 5S, para melhorar a minha produtividade do dia a dia. Isso nas próximas aulas. Alguém tem alguma pergunta? Não. Eu vou precisar que vocês me passem a presença de vocês. Só um momento que eu vou extrair um formulário aqui. Eu vou precisar que vocês aguardem um minuto para eu pegar uma lista do nome de vocês aqui para identificar quem está ou não presente, porque esses nomes depois eu tenho que enviar para eles entrar em contato com os pais, ok? Ok. Só aguardem um momento aí que eu já vou pegar uma lista do nome de vocês. Vamos fazer o seguinte. Mandem a presença aqui no chat, tá? Só escrever o nome aqui mesmo? Isso. Ok. Só um momento. Pronto. Podem escrever aqui abaixo de presença, colocando o nome de vocês. Depois eu faço vejam quem não estava e mando para o DAP depois o relatório. Quem já for colocando a presença, já pode, se quiser também já pode sair. Já terminamos a aula de hoje. E aguardo vocês na próxima sexta-feira, ok? Ok, professor, até a próxima aula. Tchau. Ok, professor. Boa tarde. Tchau. Até a próxima. Ok, professor, Boa boa tarde. Boa tarde.